Bom pessoal, hoje continuaremos andando em Mogiliev, essa cidade de médio porte aqui em Belarus. Caso você não tenha assistido ainda ao último episódio, onde eu mostrei os vários cantos dessa cidade, entre nas playlists e assista todos os vídeos de Belarus, inclusive o primeiro aqui em Mogiliev. Te garanto que as imagens são fascinantes e é um conteúdo exclusivo mostrado aqui na língua portuguesa. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui num parque agora. Essa é outra característica bem marcante das cidades da antiga União Soviética, com esses parques amplos para as pessoas poderem caminhar, para as pessoas poderem passar seu tempo. Era uma vida que tinha muito trabalho, muitas obrigações, mas também tinha os seus cantos de lazer. Durante o meu tempo aqui em Belarus, é muito interessante você ver como as pessoas se surpreendem com os turistas, né, com os estrangeiros, pessoas que não são aparentemente dali. Elas chamam a atenção dos locais por ser um país ainda bastante fechado, mesmo 30 anos após a queda da União Soviética. Isso se dá pela política local de ainda ver com certa hostilidade os estrangeiros, mas à medida do possível as pessoas vão se abrindo, vão conversando e, como sempre, tentando mostrar esse outro lado. É um país muito bonito, com muito verde, uma natureza também muito rica, e que as questões rurais, o contato com a natureza também marca muito a vida do povo belorrusso, que à medida que foi chegando durante os anos soviéticos pós-guerra, foi se tornando cada vez mais industrial. Era uma potência industrial também da União, mas é realmente muito, muito gostoso estar aqui nessa época de final de primavera. No último episódio nós falamos bastante sobre a história mais antiga da cidade e como Mogiliev foi dominada por poloneses, lituanos e russos. Hoje falaremos mais sobre a continuação dessa linha do tempo desde o começo do século XX e que explica muito da cidade nos dias de hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Stavka, o órgão administrativo do Exército Imperial Russo, estava baseado aqui, inclusive recebendo o Tsar Nicolau II enquanto comandante-chefe das Forças Armadas. Durante os momentos seguintes da Revolução Russa, a cidade foi ocupada por tropas alemãs e colocada depois sob o controle da breve República Popular de Belarus, antes de ser tomada de vez pelas forças soviéticas em 1919. E aqui é muito fácil você se locomover, tanto a pé, porque as cidades não são tão grandes, quanto através dos táxis de aplicativo, que são bem baratos. É $1, $1,50, se você fizer um trajeto até 3, 4 quilômetros, ou seja, não é muito difícil você se virar por aqui. Em Minsk, eu acredito que eu não vá nem precisar desses táxis de aplicativo, porque é uma cidade das maiores da antiga União Soviética, né? Nós tínhamos quase 2 milhões de pessoas, atualmente também perto de 2 milhões, e lá tem os vastos metrôs, também lindíssimos metrôs, que eu vou mostrar para vocês nos próximos episódios. Mas agora aqui andando em Mogiliev, muito bonita a cidade, um dia muito agradável, e você vê que o sol faz as pessoas se vestirem diferentes, se sentirem mais abertas. Realmente muito, muito bonito. E mais uma vez eu chamo a atenção para a limpeza da cidade, a organização, a segurança. Realmente é invejável. Esse prédio aqui é outro prédio pré-revolucionário, pelo que eu estava vendo na fachada, está escrito 1898. 1898 era Império Russo, mas não era, obviamente, União Soviética, nem um governo socialista, por conta da Revolução ter acontecido 20 anos mais para frente, né? 1917, 1918, durante o período da Guerra Civil Russa, inclusive. Mas uma cidade muito arrumada, talvez seja a capital desse oblast, portanto melhor cuidada. Mas eu que andei em cidades menores, mostrei aqui para vocês, por exemplo, Mazir, entre outras localidades que você vai vendo ao longo da estrada e não deixa nada a desejar. A zeladoria ela é muito bem feita, às vezes as opções são limitadas, mas o povo vive bem, não vive com medo nas ruas de ser assaltado, com medo de ser morto ou com medo de ser violentada, as mulheres. É um país que leva as coisas muito de maneira bastante severa. Obviamente que nós sabemos que é um estado policial, mas para aquelas pessoas que vivem aqui, essa realidade está boa.
É interessante a visão que ontem me foi passada. A mulher que eu estava conversando no trem me disse: a gente é diferente e vocês não entendem o porquê a gente gosta desse tipo de vida, porque é a nossa cultura. E realmente é algo que se aplica a tantas outras situações. A gente, com a nossa visão, às vezes latino-americana, visão ocidental, espera com que todo mundo siga essa mesma cartilha. Por mais que seja realmente bem sucedida em muitos lugares, em outros lugares talvez não seja tão bem sucedida, e por isso que essas pessoas se dão por satisfeitas deste modelo que está aqui, vivendo de uma maneira semelhante que viveram os seus avós, os seus pais, guardando um pouco mais de dinheiro, tendo um pouco mais de liberdade para poder viajar. Eles viajam agora para Geórgia, para Armênia, para Turquia, para Rússia, etc. E fica uma vida um pouco mais agradável aos olhos deles, que não necessita mudança. E outro fato que ela me falou que realmente é importante de mencionar é que ele tem a ver com a guerra. Ela falou quando em 2020 aconteceram várias manifestações contra o governo após as eleições, e isso eu vou falar para vocês quando estiver em Minsk, o maior medo das pessoas, que por mais que não gostassem do governo, era que caso acontecesse uma revolução, caso acontecesse uma mudança de paradigma a moldes do que aconteceu na Ucrânia, os russos invadiriam e nós teríamos guerra. Aquilo que a gente mais quer evitar aqui é a guerra. Por mais que o sistema não seja perfeito, melhor um sistema imperfeito, cheio de falhas, do que um sistema que promova a guerra, a exemplo que a gente está vendo no país vizinho aqui ao sul. Então é algo a se refletir, não necessariamente para se concordar ou para se criticar, mas é uma reflexão que é importante a gente tentar se colocar no lugar do outro. Esse é sempre um ponto importante durante as viagens, você tentar entender a realidade local através dos olhos dos locais, não através da sua visão de mundo sendo imposta nessa localidade. Bom pessoal, passou um take e eu já cortei o cabelo, eu vim aqui, realmente era muito barato, era por volta de 3 dólares o corte de cabelo. Você tem que pensar que talvez para os valores do Brasil isso não seja tão barato, mas na Alemanha que custa 12, 15 dólares, 3 dólares é uma pechincha, e não ficou tão ruim também nem ligo muito, mas enfim, você vê que aqui também esse é um aspecto interessante, é outra economia. Quando a gente pensa nos valores de comida, nos valores de transporte, quando o país tem um custo de vida muito mais barato, isso tudo tem que ser adaptado de uma maneira bastante meticulosa para você conseguir entender o que é um preço justo, o que é um preço abusivo, o que é um golpe, o que é de fato aquilo que custa. E essa é uma das ciências nas quais o viajante tem que mais se empenhar para conseguir economizar dinheiro, não nas economias bobas de passar fome, de passar vontade, de andar 50 km para não pegar um táxi, mas na economia de não gastar além do que os locais gastam. Se você consegue fazer com que durante a sua viagem você gaste exatamente o que as pessoas costumam gastar, as pessoas que vivem lá, você com certeza vai conseguir viver, passar uma viagem guardando dinheiro, porque nesses países elas vivem com pouco, elas estão acostumadas a um salário reduzido, a fazer o dinheiro que é escasso render bastante, chegar a um ponto em que te leve mais longe. E é exatamente isso que eu tenho aprendido no caminho. Muitas burradas do passado já foram corrigidas e hoje viajar não é um grande peso no bolso, porque você sabe desses macetes que eu espero através do canal poder continuar ensinando para vocês. Bom pessoal, antes da Segunda Guerra Mundial, assim como muitas outras cidades europeias, Mogilev tinha uma considerável população de judeus. Inclusive, muitos censos daquela época mostram que mais de 21 mil, dentre os 41 mil habitantes da cidade, era de origem judaica, mas que durante a ocupação nazista de Belarus, a grande maioria deles foi morta ou fugiu da cidade por conta da perseguição no Holocausto. Nós vemos hoje que muitos desses judeus sobreviventes dessa região, em sua maioria judeus ashkenazes, se mudaram para os Estados Unidos ou para Israel durante as décadas pós-Segunda Guerra, década de 40, 50 e 60. Bom pessoal, e aqui a gente tem
uma praça grande, e é interessante você ver como essas cidades também se modernizaram. Eu estou surpreendido. Você tem um prédio antigo, que me parece que é o centro de diagnósticos, como se fosse um centro médico, né? E do lado um shopping e um hotel bem modernos. Então, se eu fizesse só esse take aqui, você podia achar que eu estava na Finlândia, na Alemanha, que também tem uns prédios assim, na Áustria. Mas se eu viro para cá, vocês sabem muito bem onde que eu tô, por conta dessa arquitetura toda brutalista. Então é interessante ver que até aqui a modernidade tem chegado, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Ali, ó, um dos prédios do governo, vocês também sabem onde que eu tô, porque é bem típico. Mas esse contraste me lembra bastante a Rússia, um país que enriqueceu também bastante nos últimos anos, e nós vemos que tem tido um grande avanço nas suas cidades, também nas questões mais modernas. Ainda há desigualdade no interior, mas de maneira geral as cidades grandes, muito populosas, têm caminhado avante, e essa diferença, esse desenvolvimento, ele é bastante perceptível. E eu não estou falando do aspecto político, vamos falar só da qualidade de vida. Olhando a deterioração frequente de cidades grandes e médias na Europa Ocidental, na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica, a formação de guetos, a insegurança que é praticamente generalizada, quando a gente vem para uma cidade como essa, uma média cidade num país que é considerado do eixo, do mal, um país ruim, as pessoas aqui têm acesso a tudo. Elas têm acesso aos hospitais, têm acesso a escolas, têm lojas das mais variadas, têm uma cidade limpa, agradável, com vários parques, uma cidade bem cuidada, segura. Então, se você for colocar na ponta do lápis a qualidade de vida que os belorussos, os russos, poloneses, o pessoal do leste em maneira geral tem tido em comparação com a chamada Europa rica, não deixa nada a desejar. Então a gente vê que, de certa forma, quando julgamos esses lugares sem conhecê-los, isso é preconceito, isso é uma espécie de julgamento prévio sobre a realidade distante da nossa vida, né? Eu já tinha vindo para cá, eu sabia que as cidades eram bonitas, eu fiquei só em Minsk a primeira vez, mas Minsk também é uma cidade super arrumada, super organizada, e tem criminalidade, mas assim como qualquer outra cidade, mas bastante restrito se compararmos com as outras capitais europeias. Então realmente é uma reflexão, é algo a se pensar sobre exatamente qual lugar que a gente deveria morar, né? Aqui nós sabemos que as leis migratórias são difíceis, que a língua é difícil, o povo é mais fechado, há questões raciais complicadas também, então não é um lugar perfeito. Mas olhando a qualidade de vida de quem vive aqui, compara um alemão médio que vive numa cidade de 300 mil habitantes e um belorrusso médio que vive numa cidade de 300 mil habitantes, que é no caso essa, o que ele tem acesso, quanto ele precisa ganhar para poder comer fora, quanto ele precisa ganhar para poder ter férias, quanto ele precisa ganhar para poder pagar um aluguel digno num apartamento que tenha 2, 3 quartos para a família. Tudo isso tem se tornado cada vez mais difícil, cada vez mais caro, muitas vezes inviável na realidade dos europeus. Eu sei disso porque eu vivo lá há praticamente 9 anos, um aumento considerável do custo de vida, enquanto aqui as pessoas ganham menos, mas é tudo mais parelho, tudo ainda é possível de você pagar nessas cidades médias, sem você precisar fazer muitas dívidas, ficar com o cabelo em pé, pensando como que você vai conseguir fechar o mês. Andando pela cidade, vemos que essas passarelas subterrâneas que ligam uma avenida a outra também são encontradas aqui. Em muitas cidades da antiga União Soviética, ao invés de esperarmos para atravessar a rua na superfície, na faixa de pedestres, há inúmeras passarelas e comércios no subterrâneo das cidades que oferecem os mais diversos tipos de produto, e onde eu pude inclusive conversar com um senhor que me contou sobre as belezas da cidade de Grodno, uma localidade que quero muito visitar aqui em Belarus também, e que é considerada uma das cidades mais bonitas do país, bem próxima da fronteira com a Polônia. Nossa, pessoal, fazer um comentário aqui para vocês. Impressionante como muda a qualidade da viagem quando você fala um pouco de russo. Eu comecei a aprender russo faz mais ou menos um ano, por razões pessoais, e comecei
a tentar aprender pelo menos o básico, os verbos básicos, o dialeto não, né? O vocabulário do viajante. E isso tem aberto muitas portas. Muitas pessoas que antes pareciam ser frias, quando você começa a falar, seja numa loja, seja na rua, a pessoa vê que você está filmando, vê que você está falando alguma coisa diferente, ela já se mostra interessada e desenvolve uma conversa por alguns minutos que eu não tinha tido essa experiência antes aqui nesse país. Então eu imagino que à medida que eu for voltando para essas nações que falam russo, melhorando o meu russo, vai ficar cada vez mais interessante, cada vez mais legal. Uma pena que filmar essas interações, muitas vezes as pessoas não gostam, principalmente em um país como Belarus, onde os estrangeiros são vistos com um pouco de suspeita, e também filmar as coisas não é muito bem visto. As pessoas não querem que a sua privacidade seja filmada. Então tomem cuidado com alguns influenciadores que filmam tudo toda hora, porque muitas vezes são realidades fabricadas, são maquiadas. Muitas dessas conversas que eu tenho, eu gostaria de poder filmar, e quem sabe com esse óculos novo agora que tem uma câmera, eu vou poder pegar mais desses momentos em câmera. Mas eu prefiro contar a história depois do que tentar enfiar a câmera na cara da pessoa e fazer com que tudo fique uma coisa falsa, uma coisa fake, né? Não é o meu estilo. E tinham o objetivo de tornar Mogilov a capital de Belarus. Exatamente por isso que construíram uma espécie de palácio governamental aqui também. Ele que segue um estilo muito parecido com aquele que nós temos em Minsk. Ali temos Vladimir Ilyich Lenin. Ali em cima, inclusive, ainda há o símbolo da BSSR, Belaruski Sovietsky Socialistski Respublik, né? A República Socialista Soviética de Belarus. Ou seja, o símbolo não foi nem modificado para o atual logo, o atual emblema de Belarus, que é bem parecido, mas não tem a foice e o martelo, obviamente como tem esse. É um prédio grandioso, imenso, muito, muito bonito, uma praça assim, monumental. Vocês conseguem ver o espaço que tem aqui, e realmente é uma localidade incrível que eu não imaginava que também estivesse numa cidade como essa de 300 mil habitantes. A gente vê que os objetivos do passado acabam explicando os monumentos do presente. Obviamente que não conseguiu, Minsk ainda é a capital, e vocês vão ver que os monumentos lá ainda são maiores, mais grandiosos do que esse, mas é realmente impressionante. Esse é um prédio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, mais o que deve ter para baixo. Geralmente os prédios governamentais soviéticos, por uma questão de segurança, pelo temor da Guerra Fria, de uma guerra nuclear, tem pelo menos 4, 5 andares para baixo também, com os bunkers para proteger o alto escalão do Politburo, os altos comissários do Partido Comunista e outras pessoas de importância na sociedade. Então realmente é incrível essa localidade. Vou mostrar em maiores detalhes para vocês. Então, pessoal, estou aqui em Mogilov. Vocês conseguem ver que essa praça governamental ela é imensa, e isso vai de encontro exatamente com aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo: fazer estruturas do governo tão grandes, praças tão monumentais, que qualquer número de pessoas considerável que se juntasse em uma manifestação, em um protesto, não fosse visivelmente tão impactante em relação ao exterior, em relação àquilo que a gente vê no entorno, né? Então vocês podem ver aqui Vladimir Lenin, como sempre, em grande parte das cidades grandes soviéticas e até de médio porte ele estava presente. Alguns países optaram pela retirada desses símbolos, tantos outros preferiram manter como está aqui, e até agora a gente vê realmente muito bonito Belarus, República Socialista de Belarus, e vamos continuar mostrando tudo para vocês ao longo desta viagem. Espero que vocês gostem. Obrigado. Não ia dar outra, né? Lógico que ia vir uma polícia falar pra mim o que eu tava fazendo, por que eu tô filmando. Aí você conta uma historinha como sempre. Você é do Brasil e que os países são amigos, não precisa de visto, mostra o passaporte, segue todas as orientações
E o engraçado é que ele sabia que o brasileiro não precisa de visto para cá. Ele falou, já sei. Eles sabem que é país amigo desse eixo, né? Então, enfim, acho que eu consegui mostrar para vocês. Para minha segurança, já estou indo para outros cantos aqui da cidade, mas mesmo assim uma localidade muito bonita e que mostra exatamente esse aspecto arquitetônico histórico que eu já falei para vocês ao longo desse e de outros vídeos. Durante o ano de 1938 foi decidido que a capital de Belarus seria mudada de Minsk para Mogilev. Inclusive, eles construíram entre 1938 e 1940 um edifício governamental no mesmo estilo daquele que encontramos em Minsk. 2 edifícios grandiosos e que remontam o auge da arquitetura soviética antes da Segunda Guerra Mundial. Quando eu chegar em Minsk, também mostrarei para vocês toda a beleza e a semelhança entre esses 2 edifícios que marcam a sede do poder local aqui. E agora é hora de pegar as coisas, seguir para Autovokzal, né, que é a estação de ônibus, e de lá mais 2 horas até Minsk. Essa viagem pelo interior ou pelas cidades menores, ela vai ficando por aqui. Obviamente que vocês sabem que o meu canal é uma biblioteca audiovisual em constante construção. Então, quando eu voltar, e sempre volto para os países, sempre gosto de voltar, mostrarei novas cidades. Tenho que ir para Grodno, tenho que ir para Vitebsk e para outros vilarejos menores, onde a vida é ainda mais soviética, ainda mais parada no tempo. E esse aqui atrás de mim é o Kinotheater Oktyabr, ou seja, é o cinema, é o teatro de cinemas, né, salas de cinemas Outubro, em referência, clara, à Revolução de Outubro, uma data muito marcante para os soviéticos. Mas o que me impressiona são esses painéis, esses murais muito bonitos, com a arte soviética, né? Nós temos grande parte da arte soviética chamada de realismo soviético, mas ela era mais realista no aspecto, né, do super realismo e não tanto abstrata, mas realmente muito bonito esses painéis. Eu gosto sempre de observá-los, e aqui um belo de um exemplo. Por dentro, o cinema ainda era mais bonito do que eu imaginava, com muitos detalhes inalterados da época soviética, a exemplo da sua escadaria com essas estrelas, o lustre muito imponente e outros móveis que aparentavam ser de pelo menos uns 50 anos atrás. Seguindo o caminho pela cidade, eu acho que vale a pena trazer detalhes da Segunda Guerra Mundial que se passaram por aqui. Durante a Operação Barbarossa, que marcou o fim do Pacto Germano-Soviético e iniciou a invasão alemã nos territórios da URSS, a Wehrmacht alemã conquistou a cidade e ocupou-a desde julho de 1941 até junho de 1944. Portanto, a gente vê aí quase 3 anos em completo domínio dos nazistas, sendo inclusive que essa foi uma das cidades residenciais de um alto comissário da SS, essa que era uma força muito importante, uma das principais dentro da organização do Estado alemão. Nesse período, milhares de judeus foram colocados em guetos, muitos outros deportados aos campos de concentração e também outros sendo executados aqui mesmo. Um capítulo extremamente traumático e cruel da história e que marca essa cidade. Apesar de ter sido liberta pelo Exército Vermelho em 1944, a devastação foi intensa e o processo de reconstrução de Mogilev foi muito grande, dadas as proporções da destruição. Olhando a cidade hoje, apesar de alguns cantos um pouco envelhecidos e esquecidos, se assim podemos dizer, a gente percebe a tranquilidade e a qualidade de vida que tem os seus moradores, algo muito diferente da realidade de outros países e outras cidades do mundo que já visitei e que já mostrei para vocês aqui também no canal.
Após a Segunda Guerra Mundial, um grande centro de metalurgia e outras indústrias siderúrgicas foram estabelecidas por aqui, focadas principalmente na produção de guindastes, carros e tratores. Mesmo com um setor industrial muito forte, também se tornou um centro de comércio de muitos produtos alimentícios, como cereais, sal, açúcar e peixes, além de comercializar também couro, madeira e rochas para a construção civil. O rio principal que corta a cidade é um velho conhecido de todos vocês aqui no canal. O rio Dnipro ou Dnieper, que nasce na Rússia, corta Belarus e também corta a Ucrânia de norte a sul, desaguando no Mar Negro, e que é para os ucranianos também o principal rio na parte central do país. Mesmo com a redução da atividade econômica e industrial depois do colapso da União Soviética, Mogilev ainda é uma das principais cidades industriais do país e onde muitas pessoas se estabeleceram aqui para trabalhar. O caminho até Minsk, pessoal, foi bem tranquilo, com boas estradas e um trajeto bem bonito onde vemos o campo e as cidades, até chegar nas periferias da capital, com vários edifícios residenciais em bloco, com as já conhecidas Khrushchevkas e Brezhnevkas, que expliquei para vocês no vídeo passado. Após 2 horas, cheguei na maior cidade do país, com quase 2 milhões de habitantes, e essa localidade exploraremos juntos nos próximos vídeos dessa série. E quase 10 da noite, em uma noite clara ainda, por conta da primavera-verão, chegamos aqui em Minsk, essa cidade que vou mostrar para vocês nos próximos episódios, então não percam. Ficamos por aqui hoje, também estou muito cansado, hora de descansar um pouco. Deixo a todos um forte abraço e fiquem com Deus. Eu espero que continuem acompanhando essa jornada, deixando sempre seus comentários e likes e que estejam animados para conhecer uma das capitais mais incríveis da antiga União Soviética. Muita curiosidade, cultura e também história para vocês aqui nesse canal. Espero vocês aqui em Minsk em breve.